Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui nesse dia. Que caiu hoje, Gija? Hoje caiu Evangelho de João, capítulo 18, Sim. né? Onde vai falar ali do momento em que Judas vem traindo Jesus, né? Vende Jesus por 30 moedas de prata, e aqui vai ser o momento no qual ele vai estar levando os inimigos de Jesus para poder mostrar onde ele estava escondido, ali onde ele estava escondido, orando, né? Ali com os outros discípulos. E quando chega lá, né, para prender Jesus, que era já o que estava predestinado para acontecer com ele, Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? E eles falam: nós estamos procurando Jesus de Nazaré. E quando ele fala isso, Jesus fala: sou eu. E aí a Bíblia diz que eles caem, quando Jesus fala sou eu, eles caem para trás assim. E Jesus pergunta mais uma vez: a quem vocês procuram? E eles falam assim: Jesus de Nazaré. Daí ele fala: sou eu. E se é a mim que vocês buscam, então deixa aí esses que estão aqui. Mas o engraçado, irmãos, que quando eles estão para prender Jesus ali, Pedro ele vai ter uma atitude diferente da dos outros discípulos. Pedro ele vai tirar a espada dele e vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, o que chamava Simão. Ele decepa a orelha daquele homem lá, e Jesus ele mostra uma diferença, fala assim, no livro de João conta um pouco diferente, mas em Mateus a fala no finalzinho é um pouquinho diferente. Jesus faz assim, ó. Aqui ele fala: não beberei eu do cálice que meu pai preparou para mim, que seria a morte de cruz, tinha que pagar esse preço. Só que em Mateus ele fala assim: porque aquele que ferir com a espada será ferido também. Ou seja, aquilo que ele fizer contra alguém, se levantar contra alguém, da mesma forma será levantado contra ele, do mesmo jeito. E aqui Jesus vai mostrar para nós um grande exemplo aqui, que nós precisamos refletir nas nossas ações, porque nem tudo que está acontecendo precisa de uma intervenção minha e sua. Muitas das vezes aqui essa intervenção de Pedro ela foi errada, porque precisava acontecer, mas Pedro, para autodefender Jesus, ele se levantou desse jeito, mostrando sua fidelidade ao seu Senhor, a Jesus, mas porém de forma errada, porque ele precisava cumprir esse ministério dele, que era se entregar em morte de cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados hoje. Então, refletindo aqui, quando Jesus fala que nós temos que refletir, pensar que aquele que ferir alguém, da mesma forma que ele feriu, ele também será ferido, né? Que nem todas as vezes nós temos que reagir da forma com que reagem contra a gente. Muitas vezes temos que deixar que Deus venha mostrar, Deus que venha revelar, que venha... É a palavra da semana, né, Jair? Como lidar com as pessoas, Como lidar com as pessoas. Às vezes a pessoa vai vir xingando, vai vir com agressão física. Você não precisa reagir da mesma forma. Porque, que nem fala, se nós agirmos dessa forma, se nós for agredir alguém, com certeza aquela pessoa não vai querer apanhar, ela vai vir para cima, então vai revidar contra você. Mas nós temos que ser diferente. Jesus, ele podia ter lutado aqui se ele quisesse. Ele podia ter lutado aqui, resistido. Ele era Deus, ele é Deus. Ele podia ter resistido aqueles homens ali que eram os homens normais. Ele podia, mas ele tinha um destino, ele tinha algo para se fazer. Ele tinha que beber o cálice que o pai dele preparou para ele, né? Tinha aquilo para tudo certo. Já estava certo, então ele não podia voltar atrás, ele não podia desistir, senão seria a derrota dele se ele não tomasse esse cálice. Sim. Então ele teve que ir até o final, as consequências até o final. Depois a cruz, carregar aquela cruz, sofrer todo aquele castigo lá que foi feito sobre ele, para que ele pudesse ter a vitória e receber a glória de Deus novamente, né? Que iria na vida dele. Então, irmãos, a reflexão. Pensa bem antes de fazer algo para alguém. Pensa bem antes de fazer, na verdade, um mal para alguém. O bem você pode fazer à vontade, porque o bem vai retornar para você. Mas ao fazer alguma atitude que pode prejudicar o seu irmão, ou pode machucá-lo, pode ferir ele, pode colocar em uma situação, pense bem. Porque você pode estar numa situação dessa um dia e alguém também exercer a mesma misericórdia. Se você tiver misericórdia de alguém, você vai estar numa situação talvez que vai precisar dessa misericórdia, e ela será exercida porque você exerceu lá atrás. Mas se você for com ira, com fúria, ou de uma forma desse tipo, ela também virá contra você quando você também estiver numa situação semelhante. Então aqui a palavra se cumpre da semana, né? Se encaixa, como lidar com o outro, né? Com as pessoas. Então, assim como aconteceu com Jesus e Pedro ali, Pedro, como instinto de familiar, instinto de uma pessoa que te ama, instinto de uma pessoa que quer te defender, ele vem com tudo para te defender, né? E aí, só que ele, como simples mortal, ele não entende os desígnios de Deus na vida de Jesus, o que Jesus veio cumprir, que foi nesse ato de tanta
de tanta dor, né, de tanta revolta, que se mostrou ao mundo quem era o Salvador. Então Jesus veio com um papel muito importante, né? Deus mandou Jesus com um papel totalmente importante para todos nós, para nos liberar dos nossos pecados. E como Pedro, ele estava agindo para defender Jesus, normal. Só que como ele não entendia o porquê, né, daquilo que Deus tinha de propósito na vida de Jesus, né, aqui na Terra, qual que era o propósito de Jesus aqui na Terra, então Jesus repreendeu, falou, não, pare de fazer isso, que eu tenho que beber do cálice que meu pai me preparou. Então, Jesus já estava premeditando, já sabia de tudo que ia acontecer com ele. Agora, como nós somos simples mortais e não somos ninguém, está aqui em nossa volta, é Jesus, né? Nós defendemos nossos familiares em tudo, nas derrotas, na parte sentimental, na parte de saúde, na parte de trabalho, de tudo, né? Financeiro todo. Então, todo lado, nós não entendemos muitas vezes o porquê que essa defesa, essa oração que nós fazemos para o nosso semelhante, e essa torcida que nós fazemos para ele se dar bem, e ele não consegue sair desse lugar, desse buraco, é porque Deus está com um propósito na vida dele. Deus está com alguma coisa na vida desse teu familiar, essa pessoa que você gosta. Então, muitas vezes não somos nós o poder de mudar a vida daquela pessoa, mas sim um propósito de Deus se cumprindo na vida daquela pessoa. Seja se ela está dando um passo em falso em relação a um relacionamento errado, se ela está com uma doença que ela está ali que não se cura, que poderia curar, mas com tanta oração ainda não se cura, e nós ficamos revoltados muitas vezes com Deus, né? Mas olha o exemplo de Jesus. Pai, o meu pai tem um propósito com isso na minha vida, então o pai sempre, nunca desampara, Deus nunca desampara. Então assim, ele vem com um propósito na vida de alguém que está aí do teu lado ou na tua vida, que não dá certo as coisas. Então sempre nosso dever ser fazer o bem, pensar o bem e também agradecer a Deus até nos piores momentos, porque nunca é no alto da montanha que te ensina as coisas, quando você está no topo da montanha, no topo lá do pico lá mais alto que existe. Não, é quando você está muitas vezes no fundo do poço, é que aí vem as melhores lições, os melhores aprendizados, porque te faz forte, te faz uma pessoa diferente, te faz dar valor a pequenas coisas, onde você vai começar, né, a ter aquela força dimensional que você não acreditava que você tinha. É no fundo do poço, meus irmãos, nós aprendemos as coisas. Mas nós devemos crer, e não tipo assim, se Deus quiser. Não, se Deus quiser é uma esperança que nós estamos tendo, né? Agora, se você falar assim, Deus está aqui comigo e eu vou vencer, isso é fé, né? Isso é fé de que você vai sair daquele propósito, daquele buraco, daquela coisa que Deus está fazendo você passar e está fazendo você se fortalecer apesar de tanta dificuldade. Você fala, Deus esqueceu de mim. Não, Deus está ali comigo. Vai, filho, você vai conseguir. Vai, filha, você vai conseguir. Você vai sair dessa, mas eu quero que tua fé se fortaleça. Eu quero que teu eu se fortaleça. Eu quero que você entenda essa lição. Então Deus está ali por nós. Então nunca vamos julgar Deus perante nossas dificuldades. Vamos agradecer, porque em cada dificuldade na nossa vida há um aprendizado. Para você cortar a tua arrogância, para você cortar o desprezo que você dá a pequenos detalhes que te traz a felicidade, para você cortar aquela coisa de você não dar importância à sua família, a pessoas que são importantes para você, para que as pessoas só dão importância ao dinheiro, que não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva bem, mas a importância não é no dinheiro, a importância não é nas pessoas que têm bens, entendeu? Deus quer que você tenha dinheiro e que você viva bem, mas a importância é na humildade, é em Deus, é naquilo que Ele veio ensinar para nós. É você ser humano, aquele ser humano que respeita o seu próximo, que exalta o seu próximo e se humilha perante ele, e não que se engrandeça. Aquele que se engrandece perante o seu próximo, ele desce no conceito divino.
Ele não é uma pessoa superior no conceito divino. Então, quando nós somos pessoas que temos que melhorar e aprender a lidar com o nosso próximo, é com humildade e com respeito, porque ninguém é melhor que ninguém. Mesmo que você seja mais bem afortunado nesse mundo, em dinheiro, em posses, você não é melhor que ninguém. Você é simplesmente mais um aprendiz divino, mais um aprendiz de Deus. E as pessoas que estão à tua volta merecem respeito, dignidade, que você as exalte para que a melhor qualidade dela se abra na tua frente e vocês possam usufruir dessa energia positiva, desse dom divino que Deus deu para cada um das pessoas, se aflorando em cada um, né? Fazendo um mundo melhor. Então, meus irmãos, a partir de hoje, para que nós possamos entender a lidar com o nosso próximo, nós primeiro temos que entender os propósitos de Deus em nossa vida, mesmo no lado bom, no lado ruim, no lado que você foi traído, que você foi demitido, no lado em que você está numa doença, ou que você está aí, né, numa viagem perdido, né? Não sabendo o que você veio fazer nessa vida, o que eu estou fazendo aqui, para que propósito de Deus aqui me colocou nessa vida, para quê? Essas revoltas à toa que as pessoas têm. Então, primeiro, a humildade e agradecimento a Deus por toda a oportunidade que você está tendo, ou boa ou ruim, de estar aqui, vivos, né? E ser pessoas melhores e aprender a desenvolver o eu divino, que cada um tem dentro de si, que é Deus presente em você, porque Deus tudo sabe, tudo vê. Deus muitas vezes não dá certo algo para você, porque você não ouve e não vê a outra parte, o que pensa, mas Deus ouve tudo da outra parte, Deus vê tudo da outra parte, e Deus está te falando: meu filho, aqui você não vai se dar bem, então o fracasso vem na sua vida para que você mude direções. Então Deus é Pai, Deus é maravilhoso e Deus é justo. Então vamos aprender a lidar com o nosso próximo, mas primeiro, com humildade, agradecer a Deus por tudo que nós passamos, porque é Ele que nos traz a sabedoria divina e nos abre nossos caminhos. É Ele que te coloca na melhor posição. Aproveitem, Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver bem, Deus quer que você aproveite a tua vida ao máximo, porque você está aqui, né, com esse presente. O ontem, meus irmãos, já era, é passado, já foi, não vai mudar nada na sua vida, esqueça o ontem, traga de ontem somente aprendizados, nada de raiva, de ódio, de pensamentos que ficaram lá, somente aprendizados. O futuro, ninguém sabe, é um mistério, não pertence a ninguém, é somente a Deus. E hoje é aquilo que é a dádiva que Deus te deu, que eu chamo até presente. É um presente para você começar alguma coisa nova, começar a lidar com as pessoas de uma forma diferente, começar a agradecer a Deus e pedir para Ele a direção do seu caminho para que você tenha os seus caminhos abertos. Então a palavra de hoje foi maravilhosa, Deus falando com Pedro: não, Pedro, não me defenda, porque Deus tem um propósito na minha vida, né? Eu vou passar por várias penúrias, por várias provações, eu vou passar por coisas horríveis, ele sabia, mas com o propósito de Deus, com humildade, com todo o poder que ele tinha, ele foi humilde o suficiente para que ele pudesse ser um instrumento de Deus para mostrar para a humanidade para que ele veio, para que serve a fé, né? E é isso que você tem que fortalecer em você, a fé em Deus, para passar por todos os seus propósitos, por todas as suas provas, né? E com dignidade e humildade, agradecendo a Deus sempre, passar por todas como se fosse um presente, que é um presente divino. Amém? Amém. Que vocês tenham um belo final de semana, com muita força, com muita dignidade, com muita humildade, fortalecidos na presença divina. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham um ótimo fim de semana também. Amém, que Deus abençoe todos vocês, em especial hoje pela Luciana, que foi um instrumento de Deus para falar comigo hoje. Depois eu vou contar isso para vocês um dia. Um grande beijo, Lu, que Deus te abençoe.